isso. Vamos avisar. O Fato Maringá fala ao vivo da Prefeitura de Maringá, porque hoje, durante a manhã, a gente até tentou falar com alguns secretários, porque eles estavam em reunião, o comitê, para discutir o que vai acontecer a partir de segunda-feira com o novo decreto. Aí o Marcos Cordioli, que está aqui do meu lado, secretário de Comunicação, Desenvolvimento, né, falou assim, espera a tarde, porque à tarde nós vamos saber realmente o que muda a partir de segunda-feira, dia 12. Então, vocês já estão com uma ideia mais clara, vai flexibilizar mais, o que traz de novidade o decreto a partir do dia 12? Só esclarecendo aí a questão da reunião, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião e vários pontos são modificados, são alterados, e às vezes você precisa fazer uma nova redação. Então, de praxe nós fazemos isso, nós discutimos, fixamos daí, digamos, as diretrizes, e a partir dessas diretrizes elas são redigidas. E as próprias redações são submetidas novamente para todos os membros do comitê, para que eles avaliem, para ter certeza de que a redação é correta. Inclusive, em alguns momentos, vocês mesmos vieram conversar conosco, porque às vezes algumas redações não são muito claras, algumas redações às vezes têm uma certa dubiedade, então nós adotamos essa metodologia e, de certa forma, os nossos decretos têm sido bastante compreensíveis nesse sentido. Então, por isso que nós nos reunimos de manhã, mas, no entanto, o decreto deve estar saindo daqui a pouco, tá? Nós estamos numa situação ainda muito difícil, né? Porque o que ocorreu? Nós tivemos um período muito difícil lá em março. Vocês acompanharam muito a gente nesse período. A primeira semana foi a semana mais difícil até então da pandemia. Na época nós já estávamos convivendo com a variante P1, que aumentou drasticamente o internamento das pessoas, foi aumentando, né, bastante o período de internamento, e isso criou um impacto muito grande sobre o nosso sistema hospitalar, e nós precisamos adotar medidas restritivas. Naquele momento, as nossas medidas restritivas surtiram efeito, nós conseguimos conter a expansão do vírus, reduzi-lo com o padrão normal, e a partir do mês de abril nós retomamos uma certa normalidade. Agora, no mês de junho, nós tivemos novamente um pico. Diferente da outra vez, dessa vez o vírus ficou mais resistente, pelo menos com 3 variantes importantes. A primeira é que havia uma grande contaminação nas cidades pequenas do entorno de Maringá, o que não ocorria da outra vez. A segunda questão é que o vírus começou a atacar as pessoas mais jovens. À medida em que nós vacinamos as pessoas acima de 50 anos, as pessoas com comorbidades, que eram os principais grupos afetados na onda de março, nessa onda foi afetado muitas pessoas entre 18 e 40, inclusive com muita gente na casa dos 12 aos 18 também sendo contaminados, né? E hoje, inclusive, nós estamos já atendendo crianças de até 3, 4 anos de idade que estão já sendo afetadas pelo vírus. Isso acarretou também num aumento muito grande do tempo de hospitalização. Nós saltamos aí de uma média de cerca de 11 dias para o paciente padrão, né? Claro, nós tivemos pacientes, se vocês sabem, com até 90 dias de internamento, mas pegando aquele núcleo que nós consideramos padrão, o tempo de internamento é de 11 dias. Dessa vez saltou para 27 dias, né? E algumas semanas isso variou entre 25 e 27, o que foi uma fase bastante complicada para nós. Então, temos uma taxa também de positividade muito alta, né? 54% chegamos, né? Hoje já a realidade já é bem diferente, né? Vimos no boletim de ontem, por exemplo, em comparação com os últimos 7, 10 dias, uma redução de quase 20% nos contágios, e também as UTIs, né? Também que já começam, vamos dizer assim, a apresentar uma redução que também ainda não dá uma certa tranquilidade, porque em março nós também tivemos essa queda, né? O que mudou a vacina já está fazendo efeito, né, Cordioli? Exatamente. Então dá para dizer o seguinte, nós temos aí cerca de 20% da população já imunizada, temos outros 40% que tem pelo menos uma dose de vacina, o que ajuda bastante, mas, no entanto, esses outros 40% da população ainda está sendo vítima muito forte da Covid, né? E veja, mesmo esses dados dessa semana, eles ainda não dão muita segurança, porque o vírus oscilou muito no último período. Então, digamos assim, a nossa orientação enquanto prefeitura é ainda uma situação de alerta, né? E em todo caso nós continuamos com índices muito altos de contaminação. Bom, no entanto, a nossa tendência aqui é a flexibilização com relação a bares e restaurantes. Como vocês sabem,
é o segundo setor mais afetado pela pandemia em extensão. Nós devemos abri-los no sábado à noite e no domingo, né? Também o setor de eventos, que é o mais afetado diretamente, vai ser retomado. Nós vamos liberar os eventos para até 30 pessoas e de 30 a 50 pessoas nós vamos liberá-los aí com autorização, como nós fizemos, evidentemente considerando que se nós tivermos uma retomada dos picos, infelizmente teríamos que suspender esses eventos, né? Mas a princípio nós estamos bastante confiantes com relação a isso. De uma forma geral ainda também, nós procuramos regulamentar algumas situações que ocorrem, particularmente, por exemplo, com relação a clubes de serviço, onde nós não reabrimos as atividades, mas os salões de festa desses clubes podem ser locados, como outros salões que nós temos na cidade, ou cedido, né, para os seus associados, para que possam realizar ali comemorações de casamento, de aniversário, enfim. Porque nesses lugares são lugares já autorizados, é mais fácil o controle de pessoas, né? E com isso nós podemos manter a segurança das pessoas. Nós, volto a reiterar, o nosso sistema ainda é de alerta, embora estamos confiantes que nós passaremos a ter a partir de agora um processo gradativo, né? Aí de liberação, contando que de fato a epidemia tende a ser controlada cada vez mais com o avanço da vacinação. Então, na sexta-feira, a Brasel, o Sindhotel fizeram uma manifestação aqui, porque eles gostariam que o decreto fosse avaliado e que se entrasse em sintonia com um decreto do governo do estado, porque o toque de recolher do governo tem 1 hora a mais em relação a Maringá. Aí vocês conseguiram coordenar isso? Ou como que vocês definiram a questão do toque de recolher e abertura nos restaurantes durante a semana à noite? O toque de recolher, na prática, ele não chega a ser um problema, né? Nós estamos com a diferença de 1 hora, embora aqui a gente tenha sempre tolerado, porque nós entendemos que as pessoas acabam pagando a conta próximo do toque de recolher, então depois elas saem, inclusive as eventuais barreiras estão sempre orientadas. Os abusos são facilmente identificáveis. Né? Exatamente. Então é normal isso, às vezes as pessoas estão lá. O que nós queremos evitar, evidentemente, é aquela história, a pessoa chega para jantar, termina de jantar por volta de 9h30, 15 para as 10 e fica bebendo até próximo da meia-noite. Esse que é o grande problema, né? Porque nós entendemos que o bar e o restaurante, neste momento, mesmo que a gente possa ter comemorações, de aniversário, de festa, onde as pessoas reúnem lá as pessoas para comemorar, não é ainda um espaço para que as pessoas se sintam livres para esse tipo de bebida. Porque, aliás, é normal, em alguns momentos em que nós liberamos mais, aumentar muito o número de acidentes causados pelo alcoolismo. E como hoje nós estamos vivendo um momento particularmente grave de ocupação hospitalar, né, onde todo o nosso esforço está com a Covid, inclusive hoje a nossa unidade básica lá da Zona Norte, que é a unidade não Covid, ela já está bastante sobrecarregada com as outras atividades de atendimento de saúde que não Covid, né? Então isso obviamente nos sobrecarrega muito. Então, de certa forma, a nossa grande preocupação é isso. Então o que nós estamos de olho é nesse excesso, né? Se as pessoas foram, jantaram, às vezes atrasou um pouquinho ali para pagar a conta, etc. Não é um problema grave. O problema grave é quando isso se estende muito acima do horário, e também tem aí uma orientação nossa, porque à medida em que sai o último cliente, que a última conta é paga, os próprios funcionários têm um certo tempo para fazer a limpeza, a organização e deixar o restaurante organizado, tá? Então, de certa forma, essas questões que a Brasel nos trouxe foram resolvidas. Nós, de fato, estamos muito preocupados com esse segmento. Foi um segmento que sofreu muito, ele ficou bastante fechado, também teve as suas atividades restritas, né? Aí um problema muito grande e grave ainda também com o número de trabalhadores. Esse é um segmento muito importante da economia da nossa cidade. Eles contribuem de uma maneira decisiva com o crescimento econômico, representam um segmento econômico bastante forte e também é muito tradicional, né? O maringaense, diferente de outras cidades, ele tem muito o hábito do restaurante. Enquanto nós vemos que em muitos lugares as pessoas têm o hábito do bar, do boteco, né? Então as pessoas às vezes convidam as pessoas para irem tomar cerveja, um aperitivo, uma roda de samba. Maringá é um pouco diferente, embora as pessoas também façam isso.
mas a grande maioria das pessoas fazem a opção pelo happy hour, as pessoas fazem a opção pelo restaurante. Nós temos muitos restaurantes conceituais que não são restaurantes que conseguem, digamos, repor o seu modelo econômico com delivery, né? Nós mesmos afirmamos isso para a Brasel, que nós não entendemos que delivery e o conceito, né, e a experiência sejam a mesma coisa, como certas autoridades andaram se referindo, né? Evidentemente que você pede em casa um hambúrguer, pode pedir até uma boa picanha, mas é muito diferente de você comer o mesmo hambúrguer, a massa, a picanha, o churrasco, no seu restaurante de preferência, tomando a bebida que você gosta, na mesa, né? Enfim, existe aí uma questão de experiência que é diferente. Nós entendemos que o delivery é uma atividade econômica, ela é importante, ela cresceu, isso foi bom para a economia, mas isso não é a mesma coisa, né, da economia dos restaurantes, de experiência e de conceito que existe em Maringá. Então essa é a maior novidade, a abertura dos restaurantes de final de semana, o horário que estendeu um pouquinho, né, para entrar em sintonia com o governo do estado. E tem alguma outra novidade nesse novo decreto? Sim, a liberação dos eventos, né? Os eventos até 30 pessoas estão liberados de uma forma geral, entre 30 e 50 pessoas precisa da autorização. No próprio decreto tem lá um endereço de e-mail para onde as pessoas devem enviar essa solicitação, e nós esperamos já poder aumentar um pouco esse número limite, né, na próxima semana aí, porque de fato foi um segmento que cresceu bastante, né? Nós entendemos aí que principalmente os bufês infantis, esse aliás foi o principal ponto polêmico, né? A tendência era abrir eventos até as 30 pessoas, mas nós entendemos que uma boa parte dos eventos, em particular os infantis, eles têm aí um ponto de equilíbrio, né? Em torno de 50 pessoas pagantes, né? Então, por isso que nós consideramos importante abrir os eventos nesse momento para 50 pessoas, como uma forma de pelo menos ajudar a retomada desse setor. Fechando esse nosso bate-papo, vamos falar de vacinação. 63% da população adulta vacinada com primeira dose, mas tem um alerta aí, um alerta que deve, com certeza, vem do Ministério da Saúde, da CESA e da nossa Secretaria de Saúde aqui, sobre a questão das variantes. Você nos dizia, há algo que nós temos que falar aí, né, essa informação sobre algumas variantes que as pessoas só estão protegidas a partir da segunda dose. Por favor. Exatamente, assim, nós estamos muito preocupados com isso, porque à medida em que as pessoas tomam uma dose da vacina, elas acham que elas estão seguras, e elas de fato não estão seguras. Há pelo menos dois problemas, né? Um deles é que a pessoa pode não se contaminar, pode não ficar doente, mas pode transmitir o vírus, porque o vírus ele entra nas pessoas, inclusive em crianças, em pessoas já 100% imunizadas, então às vezes as pessoas elas ficam um pouco mais resistentes, mas elas não estão seguras e pode continuar transmitindo o vírus. Embora a segurança da primeira dose, de uma forma geral, ela está próxima aí de 60% a 75%, variando do biotipo das pessoas e variando também do tipo da vacina. Enfim, tem algumas diferenças em relação a isso. Então nós mantemos o alerta que a pessoa vacinada em primeira dose, ela precisa manter todos os protocolos de segurança. A segunda questão, aí não é uma orientação ainda, nem do Ministério, nem da CESA e nem da nossa Secretaria Municipal de Saúde, mas são estudos revelados hoje, mostrando na Europa, onde a variante Delta tem um peso maior, né, que as pessoas ficam imunes à variante Delta desde que tenham tomado a segunda dose. Aqui no Paraná nós já tivemos 4 mortes, né? A maior parte delas em Apucarana, do mesmo núcleo familiar. Não existe a transmissão comunitária. Ainda não existe a transmissão comunitária, mas isso nos preocupa, porque a variante P1, por exemplo, ela chegou muito rapidamente entre nós, né? Nós tínhamos descoberto algumas variantes dela no estado do Paraná, mas em menos de 3 semanas elas chegaram. Nós acreditamos que essa, por ter características muito similares à P1, ela não deve se disseminar tanto no Brasil. Mas pelo sim ou pelo não, nós continuamos insistindo muito para que as pessoas mantenham todos os protocolos de segurança. Tá certo. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui, e você que está em casa tem que saber, temos que evitar aglomeração, usar máscara, álcool em gel, são os princípios básicos para a gente tentar disseminar essa doença, a Covid, né?
e a máscara e vacina no braço para todo mundo, que é o que a prefeitura está fazendo, não é verdade, Cordioli? Muito obrigado e sucesso no seu trabalho. Sou eu quem agradeço muito o trabalho aí do Fato Maringá, né? Vocês estão sempre aí trazendo informações da máxima importância, bastante detalhados, estão sempre bastante engajados aí na proteção da população. Parabéns para vocês e muito obrigado. Até mais. Vamos lá, Ligiane Ciola, Marcos Cordioli e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.